e o governo falou: "Não, tudo bem, pode ir lá que nós vamos te pagar, nós vamos, vai ser de graça para vocês de acordo com uma meritocracia, mas você pode frequentar que o governo vai pagar para essa escola terceirizada". A educação sempre foi base para países de desenvolvimento, isso não é só nos Estados Unidos. A gente vê isso acontecer em diversos outros países, principalmente aqueles países emergentes que nos últimos 20, 30 anos tiveram um desenvolvimento muito acentuado, focaram demais ou como prioridade na educação. A gente vê isso principalmente na Ásia, né? Muitos países que há 30 anos atrás tinham índices muito mais baixos de desenvolvimento, como a Coreia do Sul, por exemplo, conseguiu alcançar o desenvolvimento que possui hoje, principalmente investindo em educação. E essa é uma lição que os americanos aprenderam há muito tempo. E o sistema educacional americano é conhecido como, sim, um dos melhores do mundo. E principalmente, praticamente todo público. Você consegue ter uma educação de qualidade do começo ao final, sem precisar gastar nada com isso. Na verdade, a gente sabe que nada é de graça, você está pagando o seu imposto, e o seu imposto que justamente mantém toda a estrutura educacional americana. A vantagem é que o seu imposto é feito valer aqui na América, então você não precisa gastar a mais pagando uma escola privada, a não ser que você de fato queira por alguma característica específica da escola, mas caso você não queira gastar com isso, você tem certeza que você tem uma escola de qualidade pública de graça para o seu filho poder estudar. E aí a gente começa falando justamente sobre isso, né, os tipos diferentes de escola. Se tem escola se a escola pública, na verdade, é tão boa, por que haveria de ter uma escola particular? Qual que seria a principal diferença, então, entre uma e outra? Arsênio, a gente pode explicar isso um pouquinho melhor? Porque, parece contrassenso, né, já que a escola pública ela é tão boa, por que haveria de ter também escolas particulares? Eu acho que é importante salientar também, Davi, que o sistema público gratuito é obviamente gratuito porque é a aplicação dos impostos que a gente paga, né? E principalmente o equivalente ao IPTU eh, na parte de formação de básico, fundamental e o high school, né? Quer dizer, chama K-12, né? K para o kindergarten, que é o jardim da infância, até o último ano de preparação para a universidade. E eu acho que principalmente a maciça maioria do povo americano deve, inclusive, à sua própria excelência e criação, o sistema todo social, cultural, educacional ao sistema público K-12. Mas a existência de escolas particulares, eu vou dizer que principalmente um grande contingente dos 5% talvez da população que vá a escolas particulares tem a ver com religião, que são as escolas paroquiais, sejam católicas, protestantes ou qualquer outra, ou de altíssimo nível que tem já o International Baccalaureate preparando para uma carreira internacional, que são caríssimos, de famílias realmente muito caras. Existem essas escolas de altíssimo padrão justamente nas grandes capitais, em Nova York e Washington DC, tem muitas delas, inclusive para acomodar estudantes de filhos de diplomatas, etc, etc. Mas eu vou dizer que 95 plus por cento da população, vai para o sistema público da educação básica fundamental até o, o final do colegial, que é o high school. Arsênio, muito interessante você falar justamente dessa diferença e ela justamente está ligada à metodologia, né? Porque é até bom a gente explicar isso. Diferente do Brasil, aqui não existe um MEC, ou seja, um Ministério da Educação que define como todas as escolas públicas ou privadas devem direcionar a educação. Não existe um sistema federal para isso. Geralmente, os estados que definem como que a educação deve ser em cada um dos estados, lembrando que os estados aqui têm independência para decidirem, e também muitos estados optam por para que o próprio condado tenha mais autonomia na definição das escolas, porque no final das contas, as escolas elas são geridas diretamente, administradas pelos condados locais. Então, dependendo do estado, o próprio condado vai ter mais liberdade para atuar na educação. Mas por que que é muito parecido no país todo? Porque no final das contas, todos eles convergem para tentar entrar nas universidades americanas, e aí sim tem um sistema próprio que a gente explica daqui a pouquinho. Então você vai encontrar um conteúdo muito parecido em todas as escolas, mas não existe um programa federal definido para que seja aplicado em todo para todas as escolas. Justamente por isso existe uma
variedade gigantesca de métodos, metodologias, de abordagens diferentes que podem ser utilizadas, e justamente as escolas privadas têm essa possibilidade, por exemplo, aquele método montessoriano, o método Waldorf e outros métodos de educação que são aplicados, a escola pode utilizar, como o próprio Arsênio falou, tem muitas escolas que são ligadas a igrejas ou a ideologias religiosas, e isso faz com que toda a linha de ensino traga os valores daquela religião para os seus alunos. Então, são opções que existem para quem tem a possibilidade, primeiro, de ou fazer o pagamento dessas escolas ou obtenção de uma bolsa, ou que querem de fato algum tipo de educação diferenciado, né, focado naquilo que os pais acham, acreditam que é mais valioso do que simplesmente ensinar as matérias, ciências e assim por diante. Então, eu acho que a principal razão das escolas particulares é justamente poder possibilitar essa variedade. Mas, como o próprio Arsênio falou, a maior parte da população usa escola pública. Mas existe também aquela tal de charter school, que é uma escola pública, mas não está aberta para todo mundo. Como que funciona essa escola, Arsênio? Na realidade, a charter school, ela tem 2 ou 3 origens. Uma das principais origens, da charter school é que o condado ou o governo estadual de um estado, houve por bem terceirizar para uma escola, entre aspas, "privada", o ensino naquele zip code de uma charter school. E isso transcendeu e hoje a charter school, às vezes, não está nem ligado ao zip code em si, como estão todas as outras que têm a ver com o financiamento pelo zip code, de onde vem o recurso principal, que é o IPTU daquele zip code. Mas a charter school foi, na realidade, eh, a resposta que o governo deu aos seus constituintes, ou seja, aos seus cidadãos que votaram e pediram uma escola, ainda que seja pública, mas com características especiais, seja por localização geográfica ou por métodos específicos de ensino. E o governo falou: não, tudo bem, pode ir lá, que nós vamos te pagar, vai ser de graça para vocês, de acordo com uma meritocracia, mas você pode frequentar que o governo vai pagar para essa escola terceirizada. Então, no fundo, chartered school é chartered, ela é mapeada, pelo mesmo sistema, mas ela não tem o mesmo característica de ser, por exemplo, totalmente debaixo das regras do Estado, vamos dizer assim, por algumas diferenciações específicas. Acho também importante eh, falar aqui, aproveitando essa deixa, Davi, que eh, o que não importa se a escola é chartered, se ela é privada, se ela é pública, existe alguns testes obrigatórios mínimos que são tem um federal, que inclusive chama que é um Every Student Success, né? Quer dizer, foi um ato, acho que foi em 1971, para garantir o mínimo de um standard de educação sobre conhecimento da língua inglesa, conhecimento da língua, reading, ou seja, leitura, matemática e ciências básicas. Esse teste é feito a nível federal, que é uma das únicas intervenções, vamos dizer assim, que o Departamento de Educação americano, que seria o MEC, que não é igual a nossa aqui, porque não intervém nada além disso, para que ela possa destinar uma supervisão para saber se aquela escola está obedecendo o mínimo do padrão necessário do país. Então,